Matheus Teixeira, e aí nessa linha do que a Clarissa aponta, a gente tem dois grupos muito claros na família Bolsonaro. Eduardo e Carlos tentando fazer acenos para a extrema-direita e tentando fidelizar esse voto, e a Michelle e Flávio no sentido contrário, tentando se mostrar moderados, um Bolsonaro 2.0. Michelle foi ao Supremo conversar com Alexandre de Moraes, deu a garantia de que vai cuidar do marido nesse período para que ele não descumpra as medidas cautelares, e aí vem Eduardo Bolsonaro na linha contrária. O que eu observo, Matheus, é que essa dualidade vai existir durante a campanha inteira, colocando principalmente em xeque o discurso moderado de Flávio Bolsonaro. Perfeito, Uribe, até porque a gente já vem vendo isso há algum tempo, desde que Jair Bolsonaro foi preso. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro fez críticas diretas a Michelle Bolsonaro, sua madrasta. Portanto, não é um cenário fácil dentro da família Bolsonaro. E, historicamente, Flávio foi, de fato, mais moderado, sempre teve mais diálogo, por exemplo, com partidos do Centrão. O próprio Eduardo Bolsonaro, em entrevistas recentes, afirmou isso, que o irmão dele é até melhor que o pai no diálogo com os partidos e tudo mais, e, portanto, ele tem esse perfil mesmo mais ao centro. Não dá para dizer ao centro, porque eles são bem de direita, mas ele é o que se descola um pouco mais do radicalismo, enquanto Eduardo e Carlos têm o perfil mais do enfrentamento, e a gente viu isso novamente. O problema é que isso, por exemplo, durante o governo de Jair Bolsonaro, gerava muitos atritos dentro do governo, havia brigas dentro da família, como a gente noticiou amplamente, mas isso não afetava a vida do pai do ponto de vista do regime que ele vem cumprindo de pena. Agora, eles radicalizar o discurso pode ter como consequência a volta de Jair Bolsonaro para a Papudinha, que é a última coisa que a família quer. Além de, nesse momento, a qualquer momento, o ministro Alexandre de Moraes poder entender que houve descumprimento e mandar ele para a Papudinha, ainda vai ter a reavaliação daqui 90 dias da prisão humanitária domiciliar. Portanto, não é só nesse momento agora que Jair Bolsonaro corre risco. Se ele não andar na linha, ou, por exemplo, se isso se repetir mais uma, duas vezes, pode Alexandre de Moraes esperar para, ao fim dos 90 dias, fazer um balanço geral de como foi essa prisão e mandar ele retornar para a Papudinha, até porque ele vem melhorando de saúde, o que é o principal argumento para ele ficar em casa. O que aconteceu no sábado nesse discurso é que Eduardo Bolsonaro, se a gente analisar o discurso dele, ele fala que está mostrando para o pai o discurso. Ele não fala que fez uma live, né, que seria uma prova cabal de que ele estaria, sim, acessando rede social, o pai dele, mas estar mostrando, deduz uma continuidade, portanto, que ele estaria mostrando naquele momento. E isso, principalmente, que gerou aí essa reação do ministro Alexandre de Moraes. Porque na decisão da prisão domiciliar, eu até estava relendo aqui para ver exatamente o que Alexandre de Moraes determinou. E ele determina que é proibido o uso de celular por Jair Bolsonaro, inclusive por intermédio de terceiros. Portanto, Eduardo Bolsonaro não pode nem alegar que mandou o vídeo para Michelle ou que mandou o vídeo para outra filha de Jair Bolsonaro e que daí então foi mostrado a ele o vídeo. Ele não pode ter acesso ao celular de nenhuma maneira. Tanto é que há, inclusive, nessa decisão de Alexandre de Moraes, uma determinação de que quem for visitar ele tem que deixar o celular na porta da casa. Portanto, é uma vedação muito expressa do ministro Alexandre de Moraes que não dá margem para dúvida, diferentemente do que disse Eduardo Bolsonaro ao tentar justificar. Estou mostrando para o meu pai, não tem como a gente imaginar outra coisa a não ser enviar o vídeo para o pai dele assistir. Mas a proibição do ministro Alexandre de Moraes não deixa margem para dúvida. Portanto, pode ter sim, de acordo com o que disse Eduardo Bolsonaro, se for verdade, um descumprimento da medida cautelar. Se Jair Bolsonaro viu ou não é outra história, mas o filho dele, e muito próximo politicamente, o 02, como ele costuma chamar, que está nos Estados Unidos, que tem esse perfil de embate, ter falado isso foi sim para esticar a corda, como a gente costuma falar, em relação a Alexandre de Moraes, o que ele não fez só nesse momento. É o histórico de Eduardo Bolsonaro fazer esse tipo de enfrentamento com Alexandre de Moraes. Mas o enfrentamento nesse momento pode custar muito caro para o pai dele.